Olá, aluno! Meu nome é Henrique e nós vamos estar fazendo as questões da Sesgran Rio relacionadas à prova do Banco do Brasil, parte de informática. Vamos já para a primeira questão. Na primeira questão, ele fala sobre o sistema operacional Windows 7. Ele comenta sobre o sistema operacional Windows 7 utiliza e permite criar links para acessar em dispositivos como disco rígido, HD, arquivos, programas e pastas que são acessados com muita frequência. Como se chamam esses links? Como se chamam esses atalhos? Então, a resposta é a letra D. O que acontece? Nós sabemos que, vamos aqui minimizar, vamos aqui para a área de trabalho. É possível, por exemplo, clicar aqui sobre a área de trabalho com o botão direito do mouse. Vamos fazer aqui, no caso, um zoom. Clicar com o botão direito do mouse e aqui nesse menu nós temos a opção Novo. Nessa opção Novo, vocês podem perceber que eu posso criar um atalho. Então, um atalho pode ser um atalho para uma pasta, pode ser um atalho para um arquivo, ok? Um atalho, então, seria um link, um caminho curto para chegar a um lugar, no caso, arquivo ou pasta, ok? Bom, vamos aqui voltar lá, então, para a questão. Então, a resposta é a letra D. Mas o que é a área de transferência? Bom, a área de transferência, vamos aqui, ó. A área de transferência, ela também pode ser chamada de clipboard. É o termo em inglês para a área de transferência. O que é a área de transferência? Então, quando você copia um arquivo de algum lugar, por exemplo, uma pasta, no caso, esse arquivo que é copiado, ele vai para uma área de armazenamento temporário. E a ideia é que, indo para a área de transferência, seja possível, então, colar esse arquivo para um lugar. Então, a área de transferência é uma área de armazenamento temporário de informações que você copiou ou moveu de um lugar e planeja usar, então, em algum outro lugar. Ou seja, eu posso copiar um texto e utilizar em outro lugar. Eu posso mover um texto e colocar em outro lugar. Copiou ou moveu, eu tenho a utilização da área de transferência. Copiar, aquela famosa tecla de atalho Ctrl+C. Mover, ou seja, eu tenho que recortar para depois colar. Então, eu vou utilizar lá o Ctrl+X. Então, eu estou copiando, estou recortando para a área de transferência para depois colar. Bom, nós temos aqui também na questão a ideia de endereço lógico. Endereço lógico seria, então, o endereço IP. Então, os computadores vão ser identificados em uma rede, logicamente, pelo endereço IP. No caso, nós precisamos lembrar aquela diferença entre endereço lógico e endereço físico. Só para poder comentar, endereço lógico é o IP, endereço físico então seria o MAC. Então, endereço lógico, no caso, é o IP, endereço físico é o endereço MAC, ok? É o endereço MAC da placa de rede. Bom, no item nós temos também a questão de pastas. Então, pastas são locais em que é possível armazenar arquivos e também armazenar subpastas. Isso é tranquila, né? Uma alternativa bem tranquila. E também fala sobre plug and play. Então, qual que é a ideia do plug and play? Vocês sabem que é possível utilizar pendrives. Eu encaixo o pendrive na porta USB. O sistema ele reconhece que existe um novo dispositivo. Eu encaixo uma webcam, o sistema ele reconhece que existe um novo dispositivo. A ideia do plug and play é você reconhecer que existe um novo dispositivo e iniciar a instalação. Então vamos aqui para o slide. Plug and play, tecnologia que permite reconhecer a presença de um novo dispositivo e iniciar a instalação do mesmo, ok? Então ele inicia a instalação. Nós temos também a ideia de hot plug and play. O hot plug and
Play. Seria a ideia de você não somente iniciar a instalação, mas ter a instalação completa. Então, Hot Plug and Play, por exemplo, você espeta um pendrive. Espetou o pendrive, ele vai reconhecer que tem um novo dispositivo e iniciar a instalação, e não somente iniciar, mas finalizar a instalação. Então, no Hot Plug and Play, você reconhece o dispositivo, inicia a instalação, e finaliza. Inicia a instalação e finaliza. Certinho? Só para a gente acrescentar aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui a questão de número 46, ok? Considerando os gabaritos de número 1, tá? Considerando a prova com gabarito 1, questão 46, resposta letra D. Vamos aqui para a questão de número 47. Ele fala: o sistema operacional cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando. Aqui tem um detalhe, não é que utiliza apenas interface de linha de comando, porque no caso, a resposta da questão, que é a letra C, o Linux também tem interface gráfica. Então existe interface de comando, né? Existe interface de comando, que seria o ambiente shell, e você tem a interface gráfica. GUI, cujas principais interfaces gráficas são KDE e GNOME. E a interface de comando, a principal, Bash. Tranquilo? Bom, então o Linux ele tem interface de comando e tem interface gráfica. Porém, aqui no enunciado ele falou apenas da linha de comando. Tudo bem. Por eliminação, nós temos aqui a resposta letra C. Ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui o Android. Lembrando, o Android seria uma distribuição que se baseia no Linux. Tá bom? O Android se baseia no Linux. O Android também seria de código aberto. Mas a interface de comando seria utilizado pelo usuário por meio do Linux. Porque o Android é um sistema para celulares que o usuário teria contato apenas com interface gráfica. Ok? Então, a resposta da questão 47 seria a letra C. Lembrando que macOS é o sistema operacional utilizado pela Apple. E iOS, a da letra B, seria o sistema operacional utilizado pela Apple, só que para dispositivos como iPhone e iPad. Ok? Então, nós temos a questão 47, resposta letra C. Vamos aqui agora para a questão de número 48. Na questão 48, nós vamos precisar saber algumas memórias. Vamos precisar lembrar sobre memória principal, memória secundária, memória terciária, SSD, HD, ROM, cache, entre outras memórias. Bom, vamos continuar aqui no nosso slide. Os diferentes tipos de memórias encontradas nos computadores atuais apresentam características diversas com relação à tecnologia, velocidade, capacidade e utilização. Uma característica válida é que, aí vamos para a letra A, as memórias SSD são baseadas em discos magnéticos. Bom, o que nós precisamos lembrar? Primeiro, o SSD. SSD vem de disco de estado sólido, Solid State Disk. Então, qual que seria a ideia? Nós, quando vamos guardar algo no nosso computador, como por exemplo, vamos salvar uma imagem, vamos salvar um documento, nós precisamos guardar em uma memória que é não volátil.
Qual que é a ideia de memória não volátil? Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Primeiro, existe a ideia de memória não volátil. Memória não volátil. O que é memória não volátil? É aquela que mesmo que o computador esteja desligado, a informação não se perde. Ou seja, existe uma diferença entre memória não volátil e memória volátil. Memória volátil. A memória volátil, ela só guarda o dado, só armazena enquanto energizada. Quando energizada. Ou seja, a tradução é, o computador está ligado, então essa memória volátil ainda é capaz de guardar algo. Desligou o computador, a informação se perde, tá? Memória volátil. Exemplo de memória volátil, o que nós temos? Exemplo de memória volátil, nós temos a memória cache e a memória RAM. Cache e RAM. Cache e RAM são memórias consideradas, então, volátil. Ou seja, só guarda algo enquanto o computador estiver o quê? Ligado. Certinho? Bom, e o que nós precisamos lembrar? Que não volátil, nós temos alguns exemplos. Não volátil nós temos, exemplo, o HD não volátil. Então, quando você liga o computador, a informação, por exemplo, do sistema operacional está lá no HD. Por quê? Porque mesmo que o computador estivesse desligado, a informação estaria lá guardada. Então, o sistema operacional está lá no HD, mesmo com o computador desligado, ligou o computador, a informação, né, do sistema operacional, no caso, vai ser carregado. Então, não volátil. Exemplo, HD, a memória ROM é não volátil, certo? Bom, vamos continuar. O que nós vamos ter aqui? Nós precisamos lembrar ainda que existe o HD e existe o SSD. HD é o disco rígido comum. O HD, ele utiliza um sistema de armazenamento magnético. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, aqui o HD, o sistema de armazenamento ou de leitura é magnético. O SSD, o sistema de leitura, é por sistema de eletricidade. Então, o que acontece? O HD, ele tem discos. O HD, ele tem discos que vão rodar uma certa velocidade e você vai ter então uma espécie de agulha, digamos, para que a informação possa ser lida. Então os discos vão sendo estão girando e a agulha então vai ler, digamos assim, os dados guardados no disco rígido. Bom, e qual é o detalhe? Vamos aqui para o slide. O detalhe é que o HD é mais lento que o SSD. Então, o SSD é mais rápido. O SSD é mais rápido. O que mais? É mais silencioso. Tranquilo. Consome menos energia. Entre outras vantagens. Qual que é o detalhe? O detalhe é que o SSD ainda é mais caro do que o HD. Mais caro que o HD. Então, numa comparação entre o SSD e o SSD é mais rápido, o SSD é mais silencioso, consome menos energia. Essas vantagens o torna mais caro que o HD. Então, o SSD seria o novo HD. As pessoas vão deixar de utilizar ou estão deixando de utilizar cada vez mais o HD disco rígido comum para passar a utilizar o SSD. O SSD utiliza um tipo de memória ROM. Então, SSD utiliza
Utiliza um tipo de ROM. No caso, Flash ROM. Flash ROM. Ok? Bom, e o que eu preciso que vocês lembrem? Vamos lá para a questão. Então, as memórias SSD são baseadas em discos magnéticos. O item está o quê? Errado. Porque, na verdade, quem é que se baseia em disco magnético? Seria o HD. Ok? O SSD utiliza um tipo de memória ROM, no caso Flash ROM, que é alterada por eletricidade. Então, você tem como se fosse um pendrive para ser utilizado para armazenamento dos seus dados. Tá bom? Vamos para a letra B. A memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do microprocessador. O item errado. Existem alguns sistemas computacionais que utilizam memória terciária. Então você tem memória primária, memória secundária, memória terciária. Vamos verificar quais são essas memórias. Vamos aqui acompanhar no slide. Nós temos aqui memória principal. Memória principal, você tem cache, RAM e ROM. Memória secundária, nós temos HD, CD, DVD, Blu-ray. Por exemplo, memória terciária. Aí alguns sistemas computacionais vão utilizar memória terciária. E o principal exemplo é a ideia de sistemas que trabalham com fitas. Então, utilizados em alguns sistemas computacionais como um sistema automatizado de fitas. Exemplo. Então, não é comum, é mais raro. O comum é o computador ter memória principal, memória secundária. Ok? Computador de usuário. E daí? E aí, nós vamos voltar aqui, ele fala assim, a memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do microprocessador. Errado. Quem é que pode fazer parte da estrutura interna do microprocessador? A memória cache. Então, aqui no caso, nós teríamos a memória cache. Ela faz parte da estrutura interna do microprocessador em alguns níveis, né? Depois dê uma estudada na questão de níveis de cache, L1, L2, L3, ok? Bom, vamos aqui para a letra C. A memória ROM é usada como cache. Errado. O que nós precisamos lembrar? Olha só, a memória cache é uma memória extremamente rápida, só que o detalhe é que você precisa lembrar que ela é volátil. Cache, muito rápida, ok? Só que ela é volátil. A memória ROM, ela não é volátil, Existem, lembrando, níveis de cache que você tem lá dentro do processador. Então, olha só, se formos comparar as memórias, nós temos registradores, nós temos cache, nós temos RAM e HD. Considerando essas memórias, se a gente for pegar esse sentido aqui, ou seja, menor para o maior, nós temos aqui maior velocidade. Ou seja, qual que é a ideia que eu quero indicar? É que quem é que tem maior velocidade? Maior velocidade dos quatro, os registradores. Quem tem menor velocidade dos quatro? O HD. O que é registrador? Então vamos lembrar. O processador, CPU lembrando, processador. O processador ele é composto de UC, que é a unidade de controle, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e os registradores. Certinho? Lembrando que o processador também tem níveis de cache. Tem um cache L1, cache L2. Certo. Qual que é o detalhe? O detalhe é que nós temos estes registradores como a memória mais rápida do computador.
Se a gente for considerar nesse sentido, ou seja, aqui o menor e aqui maior, nós temos a capacidade. Capacidade, ou seja, considerando aqui os 4, quem tem maior capacidade? No caso, o HD. Quem tem menor capacidade? Registrador. Tranquilo? Bom, vamos voltar lá para a questão. A memória ROM é usada como cache. Errado. Tá bom? Então, qual que é o detalhe? Existe diferença entre cache e ROM. Cache, você tem lá os níveis de cache, é utilizada para as operações mais repetitivas, as operações mais utilizadas, ok? E elas são guardadas, então, justamente para agilizar o computador, porque a cache é uma memória considerada muito rápida. Memória ROM não é a mesma coisa que cache, não é usada como cache, o item errado. Memória ROM, lembrando, você vai precisar lembrar o que tem lá dentro da memória ROM, né? Memória ROM, ela tem lá a BIOS, a POST e o setup. Da memória ROM tem esses 3 tipos de programas, né? BIOS, POST e setup. 3 tipos de dados, de informações, ok? Depois dá uma olhada nos seus estudos. Vamos voltar aqui. Letra D. A memória RAM é memória mais lenta que os discos rígidos baseados na tecnologia SATA. Bom, memória RAM é mais lenta que disco rígido? Não. Memória RAM é mais rápida do que um disco rígido. E você vai precisar lembrar que o HD ele pode ser utilizado barramento SATA ou o barramento IDE. Então, IDE é um barramento mais antigo. Hoje em dia, o disco rígido utiliza um barramento chamado SATA ou também Serial ATA. Serial ATA. Tranquilo? Então, HD SATA é mais rápido do que um HD IDE, né, que utiliza barramento IDE, só que os dois ainda são mais lentos que a memória RAM. Portanto, no caso, o item está errado. Letra E, só pode ser a resposta. A memória cache é mais rápida que as memórias não voláteis. Ou seja, memórias não voláteis como HD, CD, DVD, elas são memórias mais lentas do que a cache. Portanto, a resposta da questão 48 é a letra E. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos para a questão 49. Na questão 49 ele fala o seguinte: um software de reprodução de áudio e vídeo, como o Windows Media Center, utiliza outros programas de computador para traduzir o vídeo e o áudio empacotados dentro de um arquivo multimídia, permitindo que sejam apresentados na tela e no dispositivo de áudio. Normalmente, cada formato exige um programa específico. Então, você vai navegando na internet, você baixa um arquivo, por exemplo, de áudio ou vídeo, e às vezes não consegue abrir esse arquivo utilizando o Media Player. Isso por quê? Porque ele vai precisar de um codec específico. A resposta, no caso, é a letra D, codec. Tá bom? Você teria que saber o que é um codec. O codec é justamente o que o enunciado está explicando. Reader seria, então, leitor. Então, o Acrobat Reader. Acrobat Reader é um leitor de PDF, no caso. Burner. Burner vem de queimar, no caso, gravar. Então, você vai gravar um CD, gravar um DVD, né? Você tem programas burners, por exemplo. Queimar, tá bom? Tradução de burner, queimar. Gravar. Então, queimar o CD, gravar o CD. Modem. Então, nós vamos aqui. Modem. Modem é um equipamento, né, de rede. A palavra modem vem da junção de modulação, demodulação. Ele vai permitir a conversão de sinais digitais em sinais analógicos e o inverso. Ou seja, transformar também de sinal analógico em sinal digital. Permite a conexão com a internet. Bom, agora nós temos também aqui, na alternativa, o driver. Aí, aluno, você precisa lembrar a diferença entre drive, ou seja,
sem R e driver com R. Qual a diferença entre drive e driver? Drive é dispositivo físico. Drive sem R, dispositivo físico. Então, drive de CD, drive de disquete, drive de DVD. Agora, o driver com R é algo lógico que vai servir de interface entre o dispositivo e o sistema operacional. Por exemplo, você vai instalar uma impressora. Você precisa instalar os drivers necessários para que essa impressora funcione no sistema operacional. Você vai encaixar o pendrive. É instalado então os drivers. Ok? Então nós temos a diferença entre driver e drive. Driver, necessário como interface entre dispositivo e o sistema operacional. Drive, componente físico do computador, um dispositivo como o drive de CD, DVD, Blu-ray. Tranquilo? Com isso, nós vamos agora para a questão 50. Vamos aqui para a questão 50. Então, a questão 49, resposta letra D. Tá bom? Questão 49, letra D. Vamos aqui agora para a questão 50. Questão 50, ele fala assim: o Facebook é uma rede social em que pessoas interagem postando conteúdo na forma de status, interagindo com o conteúdo postado por outras pessoas por meio de 3 ações. O Zuckerberg aí deve estar super feliz, né? O Mark Zuckerberg, criador aí do Facebook, as ações estão subindo, né? Numa hora dessa. Mas beleza. Disponibilizadas por meio de links logo após o conteúdo original. Essas 3 ações aparecem na seguinte ordem. Então, o que eu tenho aqui a opção? Vamos verificar aqui uma imagem. Então, nós temos aí o Facebook. Vocês podem perceber aqui que o Facebook ele está querendo saber qual é a ordem, né? Por incrível que pareça, a banca está perguntando qual é a ordem que aparece as opções, no caso de curtir, comentar, compartilhar. Tá bom? Então, vocês podem perceber que a resposta é a letra E. Curtir, comentar, compartilhar. Isso fundamental para que você possa exercer as suas funções de técnico bancário, né? Tranquilo. Vamos lá. Vamos para a questão 51. 51. Uma transação financeira por meio de navegadores de internet deve usar na mesma porta alocada ao protocolo HTTP um protocolo mais seguro, também conhecido como HTTP/TLS. Bom, então, esse HTTPS seria a junção do protocolo HTTP mais o SSL ou TLS. Pode ser o SSL ou o TLS. No caso, ele comentou sobre o TLS. A URL desse protocolo é diferenciada por começar com letra C, HTTPS. Tá bom? Questão de número 51, letra C. Aí vamos agora para a questão 52. 52 ele fala: um escriturário digitou o seguinte texto no Microsoft Word. Aí tem um texto, que é esse texto que começa aqui e finaliza aqui, tá bom? Os arquivos referentes a transações bancárias geram muito papel. O avanço tecnológico, perceba que ele colocou aqui avanço com 2 S, tecnológico, que criou os processos de digitalização, ajudam a administração desse acervo relevante. Bom, vamos continuar lendo. Após ter verificado que a palavra avanço estava digitada equivocadamente, o escriturário resolveu fazer uma correção óbvia. Para isso, colocou o cursor na palavra avanço, logo depois da letra N, ou seja, posicionou o cursor, a barrinha bem aqui. Pressionou as teclas Ctrl Del. Aí o que você precisava lembrar? Que Del, ele vai apagar o caractere à direita. Então, Del apaga o caractere à direita. E o Ctrl Del? Aí, galera, o Ctrl Del,
em vez de pagar o caractere, ele vai pagar o resto da palavra direita. Então, apaga o restante da palavra à direita. Ah, peraí, viajei. Como assim o restante da palavra à direita? Vamos aqui para o Word. Perceba que nós temos esse texto que foi colocado na prova. Se eu pego aqui avanço e posiciono o cursor, se eu fizer apenas del, ele vai pagar um S. Mas, se eu fizer Ctrl del, o que o Ctrl del vai fazer? O Ctrl del, no caso, vai pagar essas 3 letras aqui, ó, o restante da palavra direita. Ctrl del. Também? Tranquilo? Tente fazer com o backspace e o Ctrl backspace. Bom, vamos voltar lá para a questão. Aí ele fala, então para isso colocou o cursor na palavra avanço, estamos aqui, ó, tá bom? Estamos aqui. Logo depois, na letra N, pressionou as teclas Ctrl del. Clicou no botão de negrito e completou a palavra corretamente digitando as letras cedilha e O. Então, o que ele fez? Eu tenho aqui Ctrl del, apagou o restante da palavra direita. Em negrito ele colocou cedilha O. Tranquilo? Então perceba que ele vai colocar aqui avanço com esse cedilha O em negrito. Então, ó, clicou no botão de negrito e completou a palavra corretamente, digitando as letras cedilha e O. Qual é a nova apresentação do parágrafo em que a palavra em questão se encontra? Ou seja, eu tenho um parágrafo com cedilha O aqui, ó, negrito. Certinho? Portanto, a alternativa é justamente a alternativa que apresenta a letra B. Os arquivos referentes a transações bancárias geram muito papel. O avanço tecnológico que criou os processos de digitalização ajudam a administração desse acervo relevante. Resposta, então, letra B, da questão de número 52. Tranquilo, aluno? Então, nós fechamos mais a questão referente ao Word. Você precisava lembrar a questão do del e o Ctrl del, a diferença. E vamos agora para a próxima questão. Vamos para a questão de número 53. 53 ele fala, analise o diálogo apresentado a seguir. Senhor José, bom dia. Aqui fala o suporte técnico do seu provedor de internet. O senhor está feliz com o nosso atendimento? Sim, bastante. Senhor José, constatamos uma ligeira redução na velocidade de sua conexão e por isso gostaríamos de confirmar alguns dados para poder estar melhorando o serviço que lhe prestamos. É possível? Pois não. O seu endereço é Rua do Bastião 37? Sim. O seu e-mail é josé.arrose@empresa.com.br? Sim. Muito obrigado, senhor José. Seus dados foram confirmados e podemos continuar nossa entrevista. O seu histórico de cliente bom pagador gerou um benefício. A sua velocidade de conexão será aumentada sem qualquer acréscimo na sua mensalidade. Olha que legal! Velocidade de conexão aumentando sem acréscimo na sua mensalidade. Legal, né? Realmente a empresa é muito legal, muito boazinha. Vamos ler novamente. Muito obrigado, senhor José. Seus dados foram confirmados e podemos continuar nossa entrevista. O seu histórico de cliente bom pagador gerou um benefício. A sua velocidade de conexão será aumentada sem qualquer acréscimo na sua mensalidade. Bons clientes, melhores serviços. O senhor aceita esse prêmio por bom relacionamento? Ah, sim, claro. Senhor José, podemos fazer isso imediatamente. Nossos recursos de acesso remoto incorporam novas funcionalidades que permitem que eu mesmo, com um simples comando no meu computador, modifique a configuração do seu modem e troque essa velocidade. O senhor autoriza essa manobra? São 10 megas em lugar dos seus 2 megas atuais. Sim, claro. O senhor então pode digitar sua senha de acesso, por favor? 452-84793. Muito obrigado, senhor José. Aguarde uns 30 minutos
e verifique como estarão mais rápidos os seus acessos. O seu provedor agradece. Aí vem o enunciado. Esse diálogo caracteriza um ataque à segurança da informação, conhecido por... Aí a resposta, perceba que ele fala sobre ataque à segurança da informação. Então não é uma técnica de entrevista. É a letra E, engenharia social. Galera, o que é engenharia social? Engenharia social é quando você utiliza a lábia. Pessoa é 171. Então, em vez de utilizar os conhecimentos técnicos da informática, a pessoa começa a utilizar a esperteza, a lábia. Tem situação de pessoas que ligam para senhores, né? Imagina você trabalhando numa empresa do ramo do varejo, e aí ele tem dados de senhores, tem lá o nome da pessoa, o CPF, o endereço, e essa pessoa, agindo de má fé, liga para um senhor, informa nome, CPF, endereço, e no final, com a lábia que essa pessoa tem, ela acaba pedindo o número do cartão de crédito e o código que tem no cartão de crédito. Infelizmente, isso ocorre. Esse é um golpe que é aplicado, esse é um tipo de golpe que é aplicado, isso é chamado engenharia social. Ok? Então, a questão 53, letra E, engenharia social. Port scanner. O que seria um port scanner? Port scanner pode ser utilizado com intenção maliciosa. Ok? Pode ser utilizado com intenção maliciosa e a ideia é verificar portas abertas. Ele permite verificar portas abertas, que podem ser utilizadas em possíveis invasões. Bom, então você tem aí um port scanner. Depois do port scanner, nós temos o cavalo de Troia. O cavalo de Troia também no caso, um código malicioso, tá bom? Então, port scanner pode ser utilizado com intenção maliciosa. No caso, o cavalo de Troia é um código malicioso que permite, então, abrir portas que podem ser utilizadas para possíveis invasões. Ok. Então, é o normal. O normal é que esse cavalo de Troia possibilite invasão. Programa normalmente recebido como um presente, né? É a história da mitologia grega. O cavalo de Troia foi entregue à cidade de Troia pelos gregos na forma de um presente, que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem um conhecimento do usuário. Então pode executar outras funções, como por exemplo, roubo de senhas. Isso pode aparecer em prova. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Além do cavalo de Troia, nós temos o spyware. Spyware é um programa espião. É um programa que foi projetado então para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Então, spy, lembrando, a tradução de spy é espião. O espião, a ideia é coletar dados para enviar isso de forma não autorizada para terceiros. Tranquilo? E a resposta da questão, né? A resposta seria a letra E, engenharia social é uma técnica por meio da qual uma pessoa procura persuadir outra a executar determinadas ações. No caso do exemplo que foi dado por mim, seria informar o número do cartão de crédito e o código de segurança que fica geralmente na parte posterior. É considerada uma prática de má fé, usada por golpistas para tentar explorar a ganância, a vaidade e a boa fé ou abusar da ingenuidade e da confiança de outras pessoas, a fim então de aplicar golpes, ludibriar a pessoa, ou obter informações sigilosas e importantes. Então, a engenharia social, em vez de utilizar técnicas de conhecimento técnico de computador, a ideia é que a pessoa utilize lábia, utilize o poder de persuasão. Tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa próxima questão. Vamos para a questão de número 54. Penúltima questão, considerando o gabarito 1.
há características importantes que distinguem os códigos maliciosos denominados worm daqueles denominados trojan. Uma dessas características é, no caso, resposta letra A, a autorreplicação automática pela rede. O worm tem características de autorreplicação e pode contaminar outros computadores por meio da rede. Ok? Para que você possa matar essa questão, eu aconselho que vocês, primeiro, acessem o site da cert.br e baixem, façam o download da cartilha sobre segurança da informação. Essa cartilha tem um conteúdo muito precioso, cai bastante em prova a questão da segurança da informação. Nós temos nessa cartilha também uma tabela comparando diferentes códigos maliciosos: vírus, worm, bot, trojan, spyware, backdoor, rootkit. E o que nós precisamos lembrar? Por exemplo, recebido automaticamente pela rede, nós temos o worm. O trojan não é recebido automaticamente pela rede. Outra coisa que nós temos aqui comparando, se a gente for querer comparar aqui no caso, vamos descer aqui um pouco. Nós temos aqui, ó, não se propaga. Aqui, ó, não se propaga. Nós temos nessa coluna trojan. Então, por exemplo, o trojan, ele não se propaga. Não se propaga, tá vendo? Mas envia cópia de si mesmo, de si próprio, automaticamente pela rede. O worm, tá bom? Então, no caso, nós temos na questão a letra A. O worm tem característica de autorreplicação automática pela rede, ok? E as outras características? Aí vocês vão dar uma olhada naquela tabela. Um pouco extensa, mas bem completa, para que você possa estudar e matar as outras questões que podem aparecer em provas. Ok? Bom, vamos aí para a questão 55, a última questão da sua prova do Banco do Brasil. Nessa questão ele fala, o BR Office Calc, então lembrando, BR Office, pacote de escritório, tem o Writer, Calc e Impress. O Calc para edição de planilhas eletrônicas. Tem recursos para a realização de operações matemáticas. Em uma expressão onde só aparecem os operadores de exponenciação, soma e multiplicação, a prioridade a ser respeitada na sequência de execuções das operações correspondentes é dada pela seguinte ordem. Ou seja, vamos lá. Nós sabemos que nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Então, circunflexo, potência. Nós temos aqui divisão e o asterisco, multiplicação. Portanto, se encontramos isso em uma fórmula, nós temos prioridades. No caso, quem tem maior prioridade? A potência. Potência é a primeira que a gente resolve. Depois, multiplicação e divisão, segunda prioridade, segundo nível de prioridade. Soma e subtração, terceiro nível de prioridade. Isso você lembra lá da matemática. Portanto, se primeiro começamos com potência, exponenciação, depois vamos para multiplicação e divisão, e por último vamos fazer soma e subtração, a resposta é a letra B, B de bola. Tranquilo? Com isso, alunos, nós finalizamos as questões relacionadas à informática da prova do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gabaritado essa prova e continuem estudando. Um abraço.